Oi, eu sou a Duda Boaventura. Hoje é dia 4 de abril de 2024 e hoje eu quero por aqui compartilhar um testemunho, contar de uma bênção que Deus me concedeu há esses dias atrás e que há muito tempo eu sonhava com o dia que eu poderia testemunhar. Então espero que fiquem até o final do vídeo e que Deus possa falar com vocês. Primeiramente eu quero ler para meditação em Salmos 86, versos 6, 7, 10, 12 e 13, que diz assim: Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Bom, há um ano atrás, em fevereiro de 2023, eu descobri um nódulo na tireoide, e ele já não estava tão pequeno. E quando eu recebi o diagnóstico, eu me apavorei, porque a gente é humano, e a gente só pensa o pior todas as vezes. Mas foi em um contexto da minha vida em que muita coisa estava acontecendo. Então eu me abalei com aquilo e eu me desesperei. Parece que nesses momentos a gente esquece a grandeza do nosso Deus. E com tanta preocupação, eu desencadeei na minha vida uma ansiedade muito forte, onde eu precisei passar por muitas sessões de terapia. Mas muita gente não sabia, poucas pessoas sabiam disso tudo que estava acontecendo na minha vida, era um turbilhão de coisas. Até mesmo eu ia fazer uma viagem perto daquele momento em que eu descobri, e eu estava muito animada para aquela viagem, porém devido a isso eu não estava bem, tive que cancelar, não pude ir na viagem da minha igreja, eu não estava bem. Com essas preocupações, esse diagnóstico, eu fiquei por muitos dias passando muito mal, tudo psicologicamente. E eu comecei a sentir muita bambeza, comecei a sentir fincadas na cabeça, muita dor de cabeça constante por muitos dias e peso na cabeça também. Sentia muito peso na cabeça. E eu comecei a ficar doida pensando que eu tinha alguma coisa na minha cabeça. Eu cismei com isso, pensando que eu tinha alguma coisa também na minha cabeça. Da mesma forma que eu descobri algo na tireoide, eu pensei que eu também iria descobrir algo na minha cabeça. E eu comecei a entrar em desespero. E com isso, a minha mãe correu atrás, marcou consultas, e com essas consultas eu fiz alguns exames. E fiquei muito tensa com o tal fazer exames, porque eu pensava que eu tinha alguma coisa e se eu fizesse esses exames eu iria descobrir. E eu fiquei assim, muito cismada na época. E eu fiz a tomografia do crânio e eu tava tava passando muito mal de ansiedade. E eu fui mostrar os exames e não tinha nada, pra glória do nome do Senhor. Tudo que eu estava sentindo era ansiedade, vinda da minha cabeça, do meu psicológico. Era tudo coisa de mim mesmo, eu que estava pensando que tinha alguma coisa. Então, por isso eu digo, nunca sofra antecipadamente. Porque às vezes a mente da gente pensa tanta coisa negativa e a gente fica doido só pensando no pior. Então a gente não pode pensar o pior, por mais que seja difícil, a gente tem que confiar em Deus. E realmente não é fácil. Não é fácil quando a gente tá sentindo alguma coisa, a gente só pensa o pior, mas a gente precisa confiar, a gente precisa aprender a confiar. E no meio do ano, eu fui em outro médico, mostrei os exames. Eu tinha feito uma tomografia do pescoço também, devido ao peso em que eu estava sentindo. Eu fiz uma tomografia também. Em relação ao peso, não era nada, ou seja, era psicológico também. E lá dava pra ver também as medidas do nódulo. E eu mostrei tanto o ultrassom quanto essa tomografia para esse outro médico. Só que esse médico foi diferente da primeira médica que me atendeu. Ela disse que precisava apenas só acompanhar, mas esse já disse que, na opinião dele, era melhor fazer uma punção, uma biópsia, para ver se realmente era benigno. E então aí eu comecei a ficar muito ansiosa de novo,
porque eu tinha muito medo da tal palavra punção. Eu tinha muito medo devido a ser uma coisa assustadora, que a gente não quer passar. Por ser algo que vai te enfiar uma agulha e você não sabe se vai doer. E não é algo muito legal, ninguém quer fazer esse tipo de exame. E eu comecei a ficar com muito medo. Então esse médico, ele me encaminhou para outra médica, uma médica especialista nessa área. E ela também me aconselhou a fazer a punção. E mesmo com medo eu precisei enfrentar e fui, marquei a punção. E eu tava muito ansiosa e cheguei lá sempre orando para que Deus pudesse me ajudar. Eu tava com muito medo, mas eu precisava passar, eu tinha que passar mesmo com medo. E eu fui muito tensa, muito nervosa, com muito medo de doer. Não sabia qual a sensação, mas eu fui e fiz a punção. Deu tudo certo, não doeu, não senti nada. Deus é muito bom. E passou muito rápido, foi muito rápido. Deve ter durado em torno de uns 5, 6 minutos. Foi muito rápido, foi muito tranquilo. Então às vezes a gente desespera com as coisas, às vezes a gente fica sofrendo antecipadamente. Às vezes nem é tudo aquilo que a gente tá pensando. E ok, começa de novo uma fase onde eu espero o processo de ficar pronto, o resultado daquela biópsia. E esse ano que passou, com certeza foi o ano em que eu mais fui no hospital. Em que eu mais fui e frequentei lugares assim, clínicas, hospitais, fiz vários exames em que eu nunca tinha feito e que hoje eu tenho experiências. Então, por mais que não foi um momento fácil em que eu passei, eu sei que Jesus tem um propósito para cada coisa. Então a gente precisa entender que mesmo que seja difícil, Deus sempre vai estar com a gente, Ele tem um propósito. Ele nunca nos permite passar por algo que Ele saiba que a gente não vai suportar. Se Ele te entregou alguma coisa, algum momento, mesmo que seja difícil, é porque Ele sabe que você vai conseguir suportar, você vai passar por isso. Então, o resultado da biópsia ficou pronta, eles comunicaram comigo e marcaram meu retorno também com a médica, dia 2 de abril de 2024, terça-feira dessa semana. Hoje é sexta. E chegou o dia, eu tava muito tensa. Não só eu, mas a minha família também. A gente não deixa de ficar tenso. Mesmo a gente confiando em Deus, sabendo que a vontade dele é sempre melhor que a nossa. E mesmo confiando, a gente não deixa de ficar um pouco insegura, pois não é fácil você ir para uma consulta para saber se deu maligno, se deu benigno, se você vai precisar passar por uma cirurgia ou um tratamento, ou se vai ficar tudo bem agora. Então não é fácil, a gente não deixa de ficar preocupada. E eu fui com a minha família, a gente foi, esperou e entramos na sala do consultório. A minha irmã foi comigo, ela estava comigo na sala do consultório. E então a médica disse que a classificação que deu na punção era Bethesda 2, que é benigno, para a glória do nome do Senhor. Eu fiquei muito feliz, muito aliviada, não só eu, mas a minha família toda também. Deus ouve orações e Ele ouviu a minha. Eu orei, fiz um voto com Ele, de que se Ele me ajudasse, se fosse da vontade dEle, porque eu sei que a vontade dEle é sempre melhor que a minha, que não fosse feita a minha vontade, mas a dEle, e que se aquele exame desse benigno, eu estaria testemunhando. Então eu estou aqui cumprindo meu voto, porque o Senhor me livrou do mais profundo da sepultura. Ele esteve comigo, Ele me guardou e Ele me ajudou. E hoje eu estou aqui para agradecer a Ele. E independente da situação que você estiver passando, saiba que Deus te ouve. Você pode conversar com Ele, mas saiba que Ele vai fazer a vontade dEle. E independente do que seja, saiba que vai ser sempre melhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você tenha que passar por um processo que não seja muito agradável, saiba que Deus sabe o que faz. Ele sabe o que é melhor para você e Ele sabe o que você precisa passar. Você precisa aprender, você precisa ter experiências. Ele sabe o que é melhor para você, apenas confie e suporte o processo.